lá! Hoje, a gente vai revisitar uma das histórias mais famosas que existem, só que por um ângulo totalmente novo. E se a história de José no Egito não fosse só sobre o passado, mas sim um verdadeiro mapa para nossa transformação interior? Vamos mergulhar nisso? A cena, convenhamos, é super dramática. Pensa só, José, esquecido no fundo de uma prisão egípcia, de repente é levado até a presença do homem mais poderoso do mundo, o faraó. E por quê? Porque o rei está atormentado por sonhos que ninguém consegue decifrar. E o que acontece em seguida é uma daquelas reviravoltas incríveis da história. José não só interpreta os sonhos, prevendo 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome, como o faraó fica tão impressionado que o transforma de prisioneiro em vice-rei do Egito. Uma ascensão, assim, meteórica. É exatamente aqui que a nossa análise começa. E se essa narrativa épica não for só sobre eventos externos? E se, como o sugerem algumas interpretações, cada personagem, cada acontecimento for, na verdade, um símbolo de um processo que acontece dentro de cada um de nós? A ideia central por trás dessa visão é que as histórias da Torá, como essa de José, não são meros registros históricos. Elas são, na verdade, guias, quase como manuais de instrução para o nosso trabalho espiritual interno. De acordo com essa leitura, a história é um mapa dos estágios pelos quais a nossa consciência passa. O objetivo aqui não é consertar o corpo físico, claro, mas sim construir, despertar a nossa alma espiritual, desenvolvê-la a partir do ponto em que estamos. Para a gente entender isso melhor, precisamos de um conceito-chave, Kli, que significa vaso. O Kli representa a nossa alma, nossa capacidade de receber, nosso desejo coletivo. A ideia é que esse vaso em algum momento se quebrou. E o trabalho da nossa vida é basicamente juntar os cacos. Então, ok, se a história é um mapa interno, quem são os personagens? A resposta é: são forças que existem dentro de todos nós. Vamos decodificar os principais aqui. Primeiro, o faraó. Ele é muito mais que um rei antigo. Ele simboliza a força mais fundamental e poderosa que temos, o nosso ego. Sabe? Aquele desejo de receber, de consumir, de existir só para si mesmo. Ele é a base da nossa natureza. Do outro lado, a gente tem José. Ele representa o princípio exatamente oposto, a força de doação, de amor, de conexão. Na Cabala, ele está associado à sefira de Yesod, o fundamento, que é o que canaliza a energia de cima para o nosso mundo. José é a força que precisa aprender a trabalhar com o ego. E onde é que esse drama todo acontece? No Egito. Só que, nessa alegoria, o Egito não é bem um lugar geográfico, mas sim um estado de consciência. É como se fosse o nosso campo de treinamento, o lugar onde a gente precisa descer para confrontar o nosso ego e aprender a usar o poder imenso dele para algo maior. E, por fim, os irmãos de José. Eles não são só uma família complicada. Eles simbolizam os nossos próprios desejos, que no começo vivem em conflito, todos fragmentados, competindo uns com os outros. A jornada deles é a nossa jornada, para unificar todas essas partes de nós. Agora que a gente entendeu os símbolos, dá para ver o processo acontecendo. A tal descida ao Egito é o começo da jornada de correção, um passo que é fundamental e, olha, inevitável. Essa citação do Talmud é crucial. Ela diz que o ego, a tal inclinação ao mal, não é um erro de fabricação. Ele foi criado de propósito. E a Torá, que aqui significa um método espiritual, é o tempero que a gente precisa para transformar essa inclinação. Então, o processo tem 3 etapas, basicamente. Primeiro, reconhecer nosso ego, o faraó que mora aqui dentro. Segundo, aplicar o tempero, ou seja, usar o método espiritual para trabalhar com ele. E a chave é não tentar destruir o ego. O objetivo final é transformar essa energia bruta numa força positiva, construtiva. E o que nos empurra para essa jornada? A fome. Na história, é uma fome de comida, literal. Mas espiritualmente, ela simboliza aquele momento em que a gente sente um vazio. Sabe, quando as nossas boas intenções parecem fracas demais? É essa fome que nos obriga a buscar a energia do nosso ego para poder seguir em frente. Isso nos leva à forma como José trata os irmãos, que parece bem cruel, né? Por que ele coloca eles à prova de um jeito tão duro? Bom, não era vingança. Tinha um propósito muito, mas muito maior por trás de tudo. Ele acusa os caras de serem espiões, prende um deles, exige que tragam um irmão mais novo e, no final, ainda arma uma cilada para o Benjamin. Cada teste foi pensado para aumentar a pressão sobre eles, para forçar uma mudança lá dentro. Então, qual era o objetivo de toda essa pressão, de todas essas provações? Como eu disse, não era vingança.
Eram testes difíceis, muito bem calibrados, para forçar uma única e poderosa transformação interna. E essa transformação era a união. Forçar os irmãos a superarem o egoísmo que os levou a vender José anos antes. Forçá-los a finalmente assumir uma responsabilidade mútua. No fundo, todo o trabalho espiritual se resume a isso. É como diz o Rabi Akiva, alcançar a conexão, a grande regra da Torá. Certo. Mas o que essa alegoria de milhares de anos tem a nos dizer hoje, no nosso mundo tão complexo e acelerado? A relevância dela talvez seja maior do que nunca. A primeira grande lição é uma mudança radical de perspectiva. O ego, o nosso faraó interior, não é um vilão que a gente tem que aniquilar. Tentar fazer isso, aliás, é uma batalha perdida e que não leva a lugar nenhum. Em vez disso, o ego é a matéria-prima, é uma energia imensa que, assim como José gerenciou os grãos do Egito, precisa ser compreendida, gerenciada e, no final, canalizada para um propósito maior do que o nosso próprio benefício, o bem-estar coletivo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Seja no nível pessoal ou como sociedade, que tipo de fome, um vazio, uma crise, uma busca por significado está nos empurrando hoje para finalmente descer ao Egito, para encarar nosso farol interior e aprender a trabalhar com a força mais poderosa que a gente possui?